Aviso rápido. Geografia por Jeff fez esse vídeo algumas semanas atrás. Ele fez um ótimo trabalho. Mas eu queria fazer a minha própria versão desse redesenho de fronteiras. As fronteiras dos Estados Unidos não são todas ruins. As da costa leste são razoáveis, possivelmente por serem mais antigas e terem sido traçadas segundo as províncias britânicas e colônias europeias. Mas à medida que você vai para o oeste, parece que os critérios para elas são bem difíceis de entender. Desde linhas retas e mortas que cortam montanhas, desertos ou vales de rios, até estranhos desencontros culturais criados por reivindicações coloniais ultrapassadas ou algum compromisso político estranho. O mapa dos Estados Unidos está cheio dessas fronteiras internas estranhas, que desafiam a lógica, razões geográficas, ecológicas, culturais e até econômicas. E se nós as mudássemos? Vamos começar onde, na minha opinião, os erros são mais óbvios, o Sudeste. A injustiça mais gritante para mim é o Panhandle da Flórida, que vai de Pensacola até o rio Apalachicola. Essa região tem mais em comum cultural e economicamente com o sul do Alabama e do Mississippi do que com Miami ou Orlando. Essas não são cidades de resorts ou comunidades de aposentados, mas cidades do sul profundo, mais próximas de Mobile que de Miami. Então, no nosso mapa reinventado, a Flórida Ocidental é separada da Flórida e a parte oeste é atribuída ao Mississippi, enquanto a parte central do Panhandle, incluindo Destin e Pensacola, vai para o Alabama. Isso dá a ambos os estados uma costa extra muito necessária, melhora a coesão regional e torna a Flórida mais unificada. Como península cultural e economicamente distinta, o Alabama, agora com uma linha costeira mais respeitável, não precisa de mais mudanças, em minha opinião. Mas o estado vizinho, a Geórgia, precisa. O rio Savannah deveria formar uma fronteira mais natural e consistente entre a Geórgia e a Carolina do Sul. Enquanto isso, sua ponta noroeste, que avança estranhamente pelos Apalaches, seria melhor aproveitada se incorporada ao Tennessee. Refletindo a topografia compartilhada e a cultura rural da região, a Louisiana também se beneficia de alguns ajustes pequenos, mas significativos. O rio Mississippi deveria marcar toda a sua fronteira leste. Por outro lado, a região de Purchase, no oeste de Kentucky, que parece estar anexada de forma estranha ao estado, poderia ser transferida para o Missouri, onde se encaixaria de maneira mais natural como parte da economia do rio Mississippi. Avançando para o norte, rumo ao meio-oeste, o terreno se nivela, mas as fronteiras dos estados seguem rígidas e arbitrárias. Illinois, por exemplo, é efetivamente dois estados, uma metrópole chamada Chicago e uma região rural ao sul, que podemos chamar de Pequeno Egito. O Crescente do Sul tem muito mais em comum com Missouri ou o oeste do Kentucky do que com o norte urbanizado de Illinois. Transferir essa região permite que Illinois se concentre em seu núcleo urbano e industrial. E enquanto isso, o noroeste de Indiana. As cidades industriais de Gary, Hammond e East Chicago, apesar do nome, fazem parte da região de Chicago, então poderiam ser incorporadas a Illinois em troca. Michigan é outro lugar onde a intenção da natureza foi ignorada. A Península Superior é isolada do restante do estado pelo Lago Michigan e conectada por cultura e geografia ao norte de Wisconsin. Então vamos dar essa península urbana para Wisconsin, resolvendo um dos problemas de contiguidade mais estranhos do mapa e dando ao Wisconsin controle total sobre a margem norte do lago. A península inferior de Michigan permanece intacta e mais unificada. E já que estamos falando sobre os grandes lagos, vamos considerar Ohio. Seu canto sudeste se mistura perfeitamente à região dos Apalaches, tendo mais em comum com a Virgínia Ocidental do que com o corredor Columbus-Cleveland. Condados podem ser transferidos para a Virgínia Ocidental, um estado que, sob nossas novas fronteiras, também se expande para incluir o oeste de Maryland e partes do leste de Kentucky, consolidando-o como um estado totalmente dos Apalaches. Falando em Maryland, é um caso estranho de fronteira. O oeste de Maryland é montanhoso e politicamente distinto de Baltimore. Sua população é escassa e compartilha valores com a vizinha Virgínia Ocidental. Então, vamos transferi-la para eles. Enquanto isso, a costa leste de Maryland é plana, litorânea e rural,
tendo mais em comum com o sul de Delaware do que com os subúrbios de Washington. Então, vamos juntá-la com a metade sul de Delaware para criar um estado coerente chamado Delmarvis. O norte de Delaware, quase um subúrbio da Filadélfia, se une à Pensilvânia. O corredor do Nordeste torna a situação mais complexa. Nova Jersey é um exemplo clássico de estado dividido. O norte se identifica com Nova York, o sul com Filadélfia. Então, no nosso mapa corrigido, essa divisão se torna oficial. O norte de Nova Jersey se une a Nova York e o sul é incorporado pela Pensilvânia, deixando Nova York em uma situação interessante. Há muito tempo, Nova York já é 2 estados em espírito. A megalópole urbana, globalizada e diversa da cidade de Nova York e o interior do estado, mais rural e com um ritmo de vida mais lento. Vamos formalizar a divisão, tornando Nova York e seus subúrbios imediatos um estado próprio. Com o interior do estado de Nova York se tornando uma entidade política distinta, possivelmente com um novo nome, a região sudoeste de Connecticut, que é estranhamente recortada em Nova York, deveria ser incorporada ao interior do estado. Massachusetts passa por um ajuste semelhante. Seus condados rurais e montanhosos do oeste têm mais em comum com Vermont, em termos de topografia e padrões de votação, e poderiam ser realocados de acordo. Maine é vasto e pouco povoado. Suas florestas ao norte são cultural e linguisticamente mais próximas do Canadá francófono do que dos subúrbios de Portland. Aqui, podemos imaginar dividir Maine em 2. O terço sul costeiro permanece no próprio Maine, enquanto a região norte, com influência acadiana, é agrupada com partes de New Brunswick e Quebec. Então talvez os Ewalas simplesmente perdessem esse território para o interior. Vamos falar dos estados quadrados. Colorado, Wyoming e Utah são exemplos perfeitos de fronteiras arbitrárias que ignoram tanto a geografia quanto a demografia. As planícies do leste do Colorado são culturalmente mais ligadas ao oeste do Kansas e Nebraska. Por isso, esses condados poderiam ser transferidos para o leste. Já o terço montanhoso do oeste do Colorado se assemelha muito mais a Utah em paisagem e densidade populacional, podendo ser realocado. O sul do Colorado tem herança hispânica e deserto alto, semelhante ao Novo México. Acho que deveríamos mover essa região também. Utah, por sua vez, ganha com os condados vazios do leste de Nevada e se torna um estado mais coeso geográfica e culturalmente. Centrada na bacia do Lago Salgado e no coração Mormon, porque há muitos Mormons na região, Nevada é meio parecida com Nova York, já que, essencialmente, são 2 estados diferentes, a área metropolitana de Las Vegas no sul e um deserto pouco povoado no norte e leste. Las Vegas poderia ser uma cidade-estado própria, ou talvez parte de alguma unidade administrativa. O norte de Nevada seria dividido entre Utah e leste da Califórnia, seguindo o relevo e as linhas de bacia hidrográfica. As fronteiras do Arizona seriam ajustadas para acompanhar melhor o rio Colorado, principalmente na borda oeste. O canto nordeste, que abriga as nações Navajo e Hopi, poderia se tornar parte de uma faixa indígena semi-autônoma que se estenderia pelo nordeste do Arizona, noroeste do Novo México e sudeste de Utah. O Novo México em si perde seus condados do sul para o oeste do Texas, cuja cultura, economia e clima são quase idênticos aos deles. O Texas em si, embora seja tentador dividir, permanece inteiro. Vamos fazer alguns ajustes. A estreita faixa vertical do Panhandle do Texas, cortada pela latitude e não pela paisagem, é cedida para Oklahoma. Em troca, eles ganham parte do sul do Novo México, como vimos, então esses ajustes trazem um pouco mais de clareza cultural e econômica. Na minha opinião, as Dakotas estão sempre no centro de uma piada do tipo só junta elas. Eu mesmo já disse isso no passado, e embora a origem delas como 2 estados seja um pouco debatida, acho que faz sentido elas existirem hoje. Em vez disso, vamos propor um modelo regional expandido. O leste de Montana e o oeste das Dakotas do Norte e do Sul, assim como o oeste de Nebraska, poderiam formar um novo estado das Grandes Planícies. A região é vasta, rural e enfrenta desafios climáticos e econômicos únicos que as atuais fronteiras estaduais não ajudam a resolver. Condados do oeste de Minnesota ao longo do Rio Vermelho também poderiam integrar esse novo território das planícies. Enquanto isso, o nordeste do estado permaneceria intacto, com a região de Iron Range e North Woods mais conectadas aos Grandes Lagos. Voltando para o oeste, a economia de Idaho é notoriamente desalinhada.
O Panhandle é isolado por montanhas e tem mais em comum com o leste de Washington do que com Boise. Vamos entregá-lo para Washington. O leste do Oregon, muito rural, conservador e seco, poderia, em troca, se juntar ao núcleo de Idaho. O oeste do Oregon permanece unido. O norte da Califórnia, de Redding para cima, se assemelha mais ao Oregon e poderia ser incorporado a ele. Já a Califórnia teria um pequeno ajuste de fronteira no leste. A fronteira do estado passaria a seguir as montanhas da Sierra Nevada. Já o sul da Califórnia poderia se ajustar um pouco ao rio Colorado. O Alasca permanece praticamente intocado. O Havaí não precisa de mudanças. A geografia insular faz sentido, então vamos deixá-lo como está. Acho que cobrimos quase todas as mudanças necessárias. Deixei algumas de fora. Washington, D.C. Alguns defendem manter como está, outros querem expandir. E há quem prefira que desapareça e seja absorvida pelos vizinhos. Vou deixar isso com você. Deixe um comentário e me diga o que acha que deveria ser feito, junto com suas opiniões sobre todas essas mudanças. Sei que muitos de vocês vão discordar de quase tudo. Então por que acham que estão erradas? Que outras você sugeriria? Estou curioso para saber por que, apesar de termos feito algumas grandes mudanças, não acho que tenhamos ido longe demais com elas. Acho que alinhar as fronteiras dos estados com a geografia natural, regiões culturais e laços econômicos faz sentido. E eu sei que essas mudanças são politicamente inviáveis na realidade. Mas eu acho que esse exercício nos ajuda a entender como fronteiras mais sensatas poderiam levar a um Estados Unidos mais unificado e funcional. Muito obrigado por assistir a este vídeo. Obrigado a todos os meus apoiadores que me ajudam diretamente no Patreon todo mês. Às vezes não entrego nada porque esqueço ou não tenho tempo para criar vídeos de acesso antecipado ou outros conteúdos extras. Eles seguem apoiando e sou muito grato. Se quiser se juntar à nossa comunidade, sinta-se à vontade. Se não, tudo bem. Obrigado por assistir a este vídeo e nos vemos na próxima vez para mais conhecimento geral. Os vizinhos estão se mudando, tenho obra em casa, está uma bagunça. O ângulo está um pouco diferente, se você reparar, e está tão quente. Eu não tenho um copo de mudança, eu tenho um bebedouro, não posso mostrar. Não, é propaganda gratuita. Você tem que se manter hidratado, porque está muito quente, então você tem que... Eu digo, e eu nem bebo a água.